Shalom Aleichem a todos. Shalom, Deus te bendiga. Amém. Vamos na terceira parte desse vídeo. Vamos estar falando agora sobre os três cavaleiros. Falamos sobre o primeiro, verdade? Vamos falar sobre os três. Cavalo rojo, cavalo negro e também o amarillo dentro do quadro profético da venida do Messias. Então nós vimos que o cavalo branco já despegou já desde o tempo dos apóstolos. E agora vamos ver os restantes cavalos. Apocalipse 6, 3 e 4. Cavalo rojo fala o segundo selo. Qual é o segundo selo do Apocalipse? Cavalo rojo, qual que diz? Apocalipse 6, 3 y 4. Gentileza. Cuando el Cordero partió el segundo sello, escuché al segundo ser viviente que gritó: ven. En ese momento salió otro caballo, color rojo. Al caballero se le entregó una gran espada. Se le permitió quitar la paz de la tierra y hacer que sus habitantes se mataran entre sí. Interessante, ou seja, guerra e também violência. Okay? Lucas 21, 9 a 10. Cuando oigáis hablar de guerras y revoluciones, no os alarméis. Es necesario que esto suceda, pero el fin no llegará pronto. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino. Esses versos descrevem o cavalo rojo pela guerra. Haverá guerras, conflitos, haverá violência e guerras sobre mais guerras, como las ha habido desde que o ser humano habita na Terra. E de hecho, a história da humanidade está escrita com sangue, verdade? Porque todo, desde o princípio até hoje, habla principalmente das guerras, Pero é necessário levantar-se nação contra nação e reino contra reino, e o fim então estará por venir. Então, o que nós vemos é que guerra sempre houve guerra. Pela hora que ele está falando acá, não só das guerras que são contínuas, verdade, no mundo todo, pelo de uma grande guerra, onde várias nações e reinos do mundo se peleiam entre si. Tivemos a Primeira Guerra Mundial, tivemos a Segunda Grande Guerra Mundial e aguardamos uma terceira. Não sei qual a magnitude dessa terceira guerra, pero sim é sinal da venida do Messias. Então nós vimos que quando Yeshua revelou ao profeta Yohanan, lá na ilha de Patmos, em Apocalipse, ele falou: mirá, o cavaleiro branco, e depois haverá também. Ele não estava falando das guerras passadas, estava falando ali por delante, verdade? Sim. E então nós vemos que desde então também há guerras, pero há certas guerras que são extremamente importantes, quando se levanta reinos poderosos contra reinos poderosos. No caso agora nós temos uma guerra em andamento entre Rússia e Ucrânia, verdade? Que é um reino poderoso. Agora temos Israel contra o Hamas, e aí são os sinais que estão se acontecendo, revelando o cavalo ou jinete rojo. ¿Okay? Hay que agregar también sí, las guerras económicas, sí, las guerras cibernéticas, sí, que es la parte informática. Estamos en guerra desde el siglo pasado. ¿Sí? O sea, no solamente podemos decir que tendría que ser guerras de armas, de balas, de muertes. Ellos están matando gente, sí, desde el lado económico, desde el lado cibernético. También hay sangre también. Entonces, la guerra en sí abarca un todo, sí, y es muy intenso hoy en día. No solo lo que estamos viendo como guerras en cuanto a bombas, disparos, ataques, no, también hay guerras que no se ven, sí, pero que causan vítimas también. O terceiro cavaleiro é o cavaleiro descrito em Mateus, ele que traz a profecia do hambre no mundo, Mateus 24, 7. Habrá hambrunas y terremotos por todas partes. Todo esto será solo el comienzo del dolor. O terceiro jinete, o terceiro selo ou juízo, vem em cavalo negro. É a escassez também de alimentos, claro, causado por terremotos, etc. O mal tempo, o mal clima, as guerras, os terremotos, os tsunamis, as enchentes sí, de água, verdade? Cada vez mais fortes e frequentes, provocam um aumento da escassez de alimento e a inflação excessiva e incontrolável. E agora também estamos começando a experimentar, verdade? E o terceiro cavalo existe desde há algum tempo e nós estamos vendo ganhar força à medida que avança a tempo. Vamos colocar aqui uma suposição. Vamos supor, poner acá que Irã entre na guerra, Estados Unidos e Rússia e China, todas as potências, verdade? Com bombas de destruição massiva e também bombas atômicas, etc. A contaminação do solo
e do aire será muito grande, também abarrando a produção de alimentos, fora as catástrofes naturais, como os terremotos na Turquia, como os terremotos em várias partes do mundo, etc. Inundações, verdade? Então tudo isso acaba deixando o alimento caro, verdade? Apocalipse 6, 5 e 6 diz o seguinte: Cuando el Cordero rompió el tercer sello, oí al tercero de los seres vivientes que gritaba: ven, miré y apareció un caballo negro. El jinete tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 1 libra de trigo o 3 libras de cebada, por el salario de un día, pero no afectan el precio del aceite y del vino. Interessante, verdade? Que a profecia vem trazendo exatamente sobre essa questão do encarecimento, ou seja, do valor muito alto do alimento. Sim, do alimento. Então, dizendo de que realmente essa balança é para medir, verdade? Lá, o valor que é muito irrisório de la substância alimentícia com o valor, verdade? Que se paga, ou seja, é muito caro o alimento. Tem 1 libra de trigo a 3 libras de cevada por um salário de um dia, verdade? Então, o preço do alimento subiria muito. Y eso lo estamos viendo desde un buen tiempo para acá, que todo va aumentando. Esta guerra que están ocurriendo va a traer, ya estamos viviendo, nosotros tal vez no lo estemos recibiendo ahora mismo, pero estoy seguro que lo vamos a recibir. Los primeros que fueron impactados, Europa, ahí empezó. Ellos están teniendo una suba de precios, tanto en combustible, en alimentos, y eso en Israel mismo. Increíble cómo está caro. Y eso va a llegar aquí, sabemos que llega a Latinoamérica. Mire que grande aflição estamos a ponto de ver. Todas as coisas têm que suceder antes que Yeshua, nosso Messias, Jesus, regresse. Yeshua diz que todas as coisas são justas e também são os princípios de los dolores. Não está dizendo que o pior, a grande tribulação, está dizendo que é por venir ainda, que está começando e que devemos preparar-nos. Lucas 21, 11. Habrá grandes terremotos, plaga y hambre en muchas partes. Ok, hablando aqui de terremotos, plaga e hambre. Por quê? Porque o terremoto está associado não só à morte de pessoas, como também ao alimento. Verdade? As plagas também, verdade? Como os alimentos e também pelo hambre. La plaga do quarto cavaleiro, que é equivalente ao quarto selo do Apocalipse. O cavalo amarelento, o pálido, é o de las enfermidades. Lucas 21, 11. Y en muchos lugares habrá enormes terremotos, horribles epidemias y una devastadora escasez de alimentos. Mira, como diz o texto bíblico, muito claro, verdade? Então esse é um texto que vem trazendo que haverá escassez de alimentos. Apocalipse 7 e 8. Cuando el Cordero rompió el cuarto sello, oí la voz del cuarto viviente que gritaba: ven. Miré y apareció un caballo pálido. El nombre del jinete era Muerte, y el sepulcro lo seguía de cerca. Y ellos recibieron poder sobre la 4ª parte de la tierra para matar a espada, con hambre, con epidemias y con las fieras de la tierra. Imagina tudo isso. Cada desses jinetes traz uma nova calamidade que é as consequências do anterior. Os terremotos e as guerras que já hemos visto provocam escassez de alimentos e inflação de preços, o que hace o aumento do hambre no mundo. E logo toda essa morte e malnutrição provoca enfermidades que matam aún mais pessoas. Okay? Em total, uma 4ª parte da humanidade morre a causa desses decretos. O Covid-19, a enfermidade com mais de 560 milhões de casos em todo o mundo até a fecha e mais 6,3 milhões de mortes, segundo o recuento independente da Universidade de Johns Hopkins, que segue a situação do coronavírus com dados generais de todos os países do mundo desde o início da pandemia. O mundo superou 300 milhões de contagiados em princípios de janeiro de 2022 e apenas um mês sumou outros 100 milhões a um ritmo frenético de mais de 3 milhões de casos diários à medida, cifras nunca antes vistas de uma pandemia, devido à expansão do vírus variante Omicron em todo o planeta. Em abril de 2022, a cifra já superava 500 milhões. Mucha gente muerta por solamente una enfermidade. A população mundial alcançou mais de 8 milhões, quase 9 já, verdade? 8 mil milhões, verdade? 8 mil milhões, quase 9 mil milhões. Em 15 de novembro de 2022, a 4ª parte seria 2 mil milhões.
Então é muita gente, verdade? E vemos já que está, que um quarto desses 2 mil milhões já morreram, ok? Então, o que passará? O que nos diz Yeshua que sucederá quando esses cavalos, esses jinetes estão negando a sua culminação de sua carga? Evidentemente, a gente estará ao borde da desesperação. E para que conste todo isto, solo é o início de las dolores. Pero aqueles que não han estado atentos à profecia não entenderão não entenderão quem é o verdadeiro ou falso Messias, e nem saberão todo o que deve suceder antes que o verdadeiro Messias, Yeshua, regresse, como inevitável resultado de que tragicamente estarão desesperados e sucumbirão ao impostor Messias quando apareça no cenário mundial. Como diz a Escritura, precisamente porque sucumbirão ao engano de Satã, do diabo, durante a grande tribulação. O astuto Satã, Satanás, ha preparado um Messias impostor, quem aparecerá antes do Messias verdadeiro e autêntico durante a grande tribulação. Sem embargo, a humanidade ignorante e muitos de amados, pero confundidos, lhes encantará o anti-Messias, o anticristo, porque pensarão que é o verdadeiro. Olha o que diz 1 Pedro 4, 16 e 19. Pero si alguno sufre como mesiánico, no se avergüence, más bien glorifica a Elohim en ese nombre, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Elohim. Y si comienza por nosotros primero, ¿qué será el juicio? El fin de los que no obedecen las buenas noticias de Elohim. Y si al justo le resulta difícil salvarse, ¿dónde terminará el impío y el pecador que encomienda su vida al fiel Creador haciendo el bien? Mira, Mateo 24, 9. Entonces os entregarán para que os persigan y os maten, y seréis odiados por todas las naciones a causa de mi nombre. Para suportar essa persecução venidera, uno deve estar bem preparado e muito firme em Yeshua com seu espírito de profecia. Devido a persecuções profetizadas, muitos débeis na fé original do Messias Yeshua, Jesus, escutarão os falsos profetas e, em consequência, apostatarão, entrando posteriormente num grande pânico, até o ponto de aumentar seu pecado, traicionando a los homens fieles e firmes. O mesmo Yeshua advertiu em Mateus 24, 10 e 12. En aquel tiempo, muchos se extraviarán de la fe, se traicionarán y se aborrecerán unos a otros, y surgirán muchos falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que permanezca firme hasta el fin será salvo. Habrá homens que se amem a si mesmo e etc. Habrá tanto maldade, ilegalidade, rompimento da lei da Torá do Criador, que o amor da maioria das pessoas se converteria de caliente a frio. Haverá uma perigosa caída da temperatura espiritual de muitos que são chamados. Lucas 21, 12 a 19 é o que diz. Sin embargo, antes de que todo esto suceda, os arrestarán y os perseguirán, y así os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y gobernadores, y todo esto por causa de mi nombre. Sin embargo, esta será una oportunidad para que usted dé testimonio. Por tanto, de ahora en adelante establece en tu corazón que no debes preocuparte por lo que declararás en tu defensa, porque pondré en vuestra boca las palabras apropiadas y os concederé sabiduría, a la que no podréis resistir ni contradecir a todos los que los vengan a oponerse a vosotros. Pero seréis traicionados incluso por vuestros padres, hermanos, parientes y amigos, y matarán a algunos de ustedes. Y seréis odiados por todos a causa de mi nombre. Sin embargo, no se perderá ni un solo cabello de tu cabeza. Es en tu perseverancia que confirmarás la salvación de tu alma. Amém. Amém. Todo isso ocorre depois do quarto selo de Apocalipse, depois de que a abertura do quinto selo, que é a tribulação. O primeiro que sucede durante a tribulação é a persecução de los santos. Assim, nós estamos advertindo e preparando-nos de antemano, já que seremos tracionados, incluso por nossos próprios irmãos, padres, madres, que serão enganados. Não toleraremos e poderemos ceder ante eles
graças à perseverança e constância, obedecendo os mandamentos do Criador, e assim serão salvos os santos. Digo de Yeshua, ele que persevera até o fim será salvo. Amém. Então haverá uma perseverança. Recordo que Yeshua dijo acerca da persecução: isto sucederá para que deem testemunho de mim. Então a persecução vem para que realmente se dá testemunho do seu poder, de seu nome. Alguns nós outros moriremos para defender o que cremos. Em cambio, pretendemos vida eterna e a recompensa. O apóstolo Juan descreve isso claramente em os textos que Yeshua lhe mostrou em Apocalipse 6, 9 a 11. Cuando el Cordero quebró el quinto sello, vi debajo del altar a las almas de aquellos que habían sufrido el martirio por causa de la palabra de Yahweh y por permanecer fiel a su testimonio. Ellos clamaron en voz alta: ¿hasta cuándo, soberano Maestro, santo y verdadero, continuará sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin darnos o sin dar venganza a nuestra muerte? Entonces cada uno de ellos recibió vestiduras blancas y les fue dicho que esperasen un poco más hasta que se completase el número de sus consiervos y hermanos que deberían sufrir el martirio como ellos. Interessante, verdade? Mira lo que es. Há uma agência federal para manejo de emergência chamada FEMA nos Estados Unidos e algumas partes do mundo também, que é um local onde estão guardados, depositados já guilhotinas e carrones, carrão grande, verdade? Ataúdes, isso, que cabe vários ninhos ou 3 ou 5 adultos, alguma coisa assim. 4 ou 5 adultos. 4 ou 5 adultos aproximadamente. Então, para que haja uma matança, e se crê que isso será quando a nova ordem mundial se estabelecer e a gente for contra, não só os seguidores do Messias, mas todo aquele que for contra ao anticristo e seu governo, serão decapitados e mortos. Pero antes de derramar sua ira sobre o mundo, antes da grande tribulação, Adonai terminará a selar as primícias de seu pueblo, até completar o número. Perguntam: até quando, soberano maestro, santo e verdadeiro, seguirá sem juzgar os habitantes da terra e sem vingar nossas mortes? E que Yeshua responde? E se ele dijo que espere um pouco mais, até que se complete o número de seus conservos e irmãos que sofrerão o martírio com eles. Ok? Então, haverá realmente mártires, e o martírio, ele é um dom. Há vários dons, verdade, espirituais, e o martírio é um dom. Nós sabemos que vários discípulos do Messias sofreram martírio. O primeiro mártir foi Estevão, verdade? O apóstolo Paulo foi mártir, morreu decapitado em Roma, verdade? Então nós vemos que vários discípulos sofreram martírio, e o martírio é um dom por quê? Porque a pessoa morre com sua emuná. Aquelas pessoas que estudam sobre esse tema dizem, verdade? De que a pessoa não sente dor. Escuché eso. Não sente dor porque ele muere Adonai com seu poder, saca a dor da pessoa, ela pode morrer queimada de qualquer forma, e a pessoa se está em comunhão com o Criador. Muitos morreram queimados no tempo da Inquisição Católica cantando, e não gritando de dor, verdade? Pelo cantando. Então, interessante que o martírio é um dom também. Por quê? Porque ele tem um objetivo. Todo dom espiritual, ele tem um objetivo físico, que é convencer. Todos os dons. A pessoa que habla a língua das nações, que são outras línguas, verdade? É um dom espiritual, verdade? Para poder convencer. A pessoa que faz milagres, que curam, é para convencer o poder do Criador. E o martírio também é um dom espiritual para convencer as pessoas que veem aquele sacrifício por sua fé, por sua emuná. Entonces con esto nosotros confirmamos que va a haber una persecución, sí, y que va a haber gente que va a morir por causa de nuestro Mesías. Sí. Va a haber mártires. E confirma cá, verdade? O texto é muito claro em dizer: el sellado de Israel, Apocalipse 7, de 1 a 4, que diz que, o texto diz: espera até um pouco mais até que complete o número dos seus conservos irmãos que sofreram martírio. Ele também habla que haverá sellados, ¿verdad? ¿Y qué son sellados? ¿Qué dice Apocalipsis? Después de esto vi 4 ángeles en los 4 ángulos de la tierra. Estaban allí deteniendo las 4. Después de esto vi 4 ángeles en los 4 ángulos de la tierra. Estaban allí deteniendo los 4 vientos para que no se desataran sobre la tierra, el mar y los árboles. También vi otro ángel que venía del oriente, con el sello del Elohim viviente.
y clamó con potente voz a los 4 ángeles, a quienes se les permitió dañar la tierra y el mar. No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que sellemos las frentes de los siervos de nuestro Elohim. Y oí el número de los sellados, 144,000 de todas las tribus de Israel. Quantos são os sellados? Quem são exatamente as tribos que Adonai, que o Criador, escolheu por seu nome? E quantas pessoas compõem cada uma das tribos? Apocalipse 7:5. De la tribu de Judá fueron sellados 12,000, de la tribu de Rubén 12,000, de la tribu de Gad 12,000, de la tribu de Aser 12,000, de la tribu de Neftalí 12,000, de la tribu de Manasés 12,000, de la tribu de Simeón 12,000, de la tribu de Leví 12,000, de la tribu de Isaacar 12,000, de la tribu de Zabulón 12,000, de la tribu de José 12,000, de la tribu de Benjamín 12,000. Durante esse tempo, as nações do mundo escutarão o verdadeiro evangelho do reino, novamente, e logo, dependendo de como racionam, a lo que escutam vendrá o juízo. E ao mesmo tempo, sem embargo, o governo de la bestia promoverá seu líder principal, o anticristo, como se for o verdadeiro Messias, enganará muitos. Haverá sermões ao mesmo tempo, um verdadeiro. Haverá 2 sermões, 2 narrativas, ao mesmo tempo, um verdadeiro e outro falso. Pero, antes que tudo isso se passa, haverá o selhamento, verdade? Haverá o selhamento, realmente, das 12 tribos de Israel. Interessante, amado, que aqui está falando de Israel, não está falando de igreja, não está falando de religião. Ele está colocando específico e literalmente que serão selhados pelas 12 tribos de Israel e serão 12,000 de cada tribo, completando o número profético de 144,000 selhados. Quem são esses selhados? Quem creem na gente, verdade? Muitos dizem que é um número simbólico, outros dizem que é literal, verdade? Nós particularmente creemos que é literal e que serão estes que vão ser separados para governar no reino do Messias. Nos estudos passados nós já mostramos sobre a questão do reino, verdade? E então serão esses que são separados, descendentes das 12 tribos de Israel que estão por todo o mundo, que serão separados pelo Criador, 12,000 de cada tribo, para governar com ele. Assim, que ele não será apenas o número dos salvos, porque se nós lemos o contexto desse texto, diz que Juan viu os 144,000, 12,000 de cada tribo, e atrás disso havia uma multitude de salvos que não se podiam contar. Então o que dá a entender é que realmente 144,000 de 12,000 de cada tribo é um povo seleto para governar junto com o Messias, porque lá no Apocalipse mesmo diz de que governarão com ele por 1000 anos, reinarão com ele por 1000 anos. Ok? Pero haverá também um governo antes disso, que é o governo do anticristo, do antimessias. Haverá 2 discursos ao mesmo tempo, verdadeiro e falso. Mateus 24:14 habla sobre isso. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Interessante que dos símbolos do governo do anticristo são 10 superestados, 10 reis, como está na profecia. Sim. Ok? E o 10 simboliza a totalidade. Pero se crê 10 e mais um, que seriam 11, que seriam 10 governantes, e o líder deles seria o anticristo, seriam 11. O número 11 é considerado um número cabalístico para as pessoas da nova era, para as maçonarias, de que é um número perfeito porque está sobre o 10. Então você pode ver que há muitos monumentos com o número 11. Verdade? 11 de setembro, porque as 2 torres gêmeas, etc. Tem muita informação aí por trás. Tá? Pero o número 12, para a concepção hebreia, para Israel, simboliza governo del cielo. Por isso que os discípulos de Yeshua, de Jesus, eram 12, ok? Porque simboliza o governo do céu. Por isso que são 12 tribos de Israel. E por isso que acá são 12,000 de cada tribo. De quantas tribos? De 12 tribos, ok? Então se simboliza o governo. Então nós vemos aqui um paradoxo entre 10 e 11, que são números relacionados com o governo do anticristo, e o número 12, que é relacionado com o governo do verdadeiro Messias. Amém? Então o evangelho do reino haverá duas narrativas. O evangelho do reino será praticado em todo o mundo, então vai dar o fim. Mas qual reino? O reino verdadeiro. Claro. Então o evangelho, nós já estudamos já sobre o verdadeiro evangelho, verdade? E o verdadeiro evangelho haverá a restauração de um governo mundial em uma terra.
Pero não é o governo de 10 cabeças ou de 11 autoridades, e sim o governo do nosso Messias, governando sobre todo o mundo com 12.000 das 12 tribos de Israel. Assim. Amém? Quem ou quenes predicam o verdadeiro evangelho e de iminente regresso de Yeshua para estabelecer o reino de Yahweh, do Padre, aqui na terra, a todas as nações? Que disse Juan sobre esse outro remanente, a comunidade israelita, aqui lá? Eles são os que crederam na famosa e distorcionada doutrina da igreja sobre o rapto. Eles são os que não creram na famosa e distorcionada doutrina da igreja sobre o rapto prévio à tribulação, conhecido como rapto secreto. Sí. A escritura não habla de tal arrebatamento, senão de um arrebatamento muito diferente, como está Apocalipse 7, 9 a 10. Después de esto miré y apareció una multitud de toda nación, tribu, pueblo y lengua. Era tan grande que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas, ramas delante de ellos, sus manos clamando a gran voz. La salvación viene de nuestro Elohim, que está sentado en el trono, y del Cordero. Aqui está falando sobre essa grande multitud de salvos, verdade? Que serão, dá para entender o texto, que serão governados pelos 12.000 de cada tribo de Israel. Ah, sim. Ok? Que passará durante esse período de tribulação? Você produzirá, entre outras coisas, o assédio de Jerusalém. Ok? Mateus 24, 15 e 25, Mateus 13, 14 e 23 fala sobre isso. O governo do anticristo de la bestia eventualmente assediará a cidade santa com exército e trasladará sua capital a Jerusalém, como se profetizou. Vadiam na escritura para estar seguros dessa invasão. Primeiro, a Lucas 21, 20 a 24. Cuando veáis a Jerusalén asediada por ejércitos, sabed que su ruina está cerca. Los que estén en Judea, refúgiense en las montañas. Los que están dentro de la ciudad, manténganse alejados a ella, porque serán días de castigo en los cuales se deberá cumplir todo lo que está escrito. Ay de las que estén embarazadas o tengan hijos en aquellos días. La desgracia de este país y la ira del Adón serán grandes. Será pesado para estas personas. Caerán a filo de espada, serán llevados cautivos a todas las naciones. Jerusalén será pisoteada por los paganos, por los gentiles, hasta que el tiempo de los paganos o de los gentiles llegue a su cumplimiento. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo el horrible sacrilegio de que habló el profeta Daniel, el que lee, que lo entienda, los que estén en Judea huyan a los montes. El que está en el tejado no baje a sacar nada de su casa. Y los que están en el campo no vuelvan a buscar su manto. Cuán terrible será en aquellos días para las que estén embarazadas y amamantando. Orad para que su vida no se produzca en invierno ni en sábado, porque habrá gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sobreviviría, pero por causa de los elegidos será abreviada. Por tanto, si algunos dicen, mirad, aquí está el Mesías, o está allí, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, que harán grandes señales y prodigios para engañar, si es posible, incluso a los elegidos. Tengan en cuenta que ya se lo dije de antemano. Interessante, porque esse texto está falando do assédio de Jerusalém e da persecução e da tribulação grandíssima que haverá allá, verdade? Então, Israel para nós é um relógio profético que devemos estar atentos, ok, a Israel, porque se acercará o tempo do fim e a venida de nosso Messias, exatamente quando vemos Jerusalém sitiada, e ainda mais quando a abominável desolação, que seria o anticristo, assuma que a sede de seu governo é allá, e haverá persecução, e haverá muita angústia em Jerusalém, ok? Interessante notarmos também de que o texto habla, e muita gente pode dizer assim, mas isso já se passou no ano 70, ok? Pero devemos entender a profecia, meus amados, de uma forma cíclica. Sempre quando ensinamos na comunidade israelita aqui em Paraguai, a comunidade Leão de Judá, nós ensinamos que a profecia ela é cíclica, ou seja, ela aconteceu, está acontecendo e vai acontecer. Então a profecia ela se repete em pequena ou grande escala,
depende dos tempos. E esse acesso em Jerusalém, como houve no ano 70, e como está escrito acá, não foi completo. Há detalhes acá que o ano 70 não se passou. Mas se passou algo parecido com esse, que a profecia poderia também estar apontando, sim. Pero a hora vai vir com muito mais detalhes. Então sempre é cíclico tudo aquilo que nós vemos. Muita gente Epifânio lá foi o que, grego, né? Epifânio, contaminou o templo e ele foi abominável a desolação que profetizou o profeta Daniel. Pero isso é cíclico. Aconteceu de novo, pode estar acontecendo e vai acontecer. E toda profecia ela é em macro e em micro. Quando eu hablo em macro, estou falando de que habla sobre o mundo ou sobre o lugar onde vai acontecer como Israel. E pode ser micro também em relação ao país onde vivemos. Pode ser com o povo de Israel lá em Israel, com o povo de Israel em Paraguai, que somos nós outros, e vós que me escutam. Então, a profecia ela é cíclica e também macro e micro. Okay? Então pode acontecer de uma forma grande, como também de uma forma pequena, como também na minha vida personal. Claro que sim. A profecia é muito aberta. É que diz que tem em conta, Yeshua dizendo, nosso santo maestro, tem em conta que já se lo dije de antemano. E a profecia ela é apresentada para que quando aconteça, pueda confirmar nosso tribunal. E dizer, mira, realmente o que estava escrito. Amém? Qual é a sinal da legada do verdadeiro Messias? Então aparecerá la sinal. Diz aqui, no singular, del hijo do hombre en el cielo, e verão venir el hijo del hombre, alegar, sobre a nuvem do céu com poder e grande glória. Mateus 24:30. O verdadeiro Messias vendrá à terra descendendo del cielo. Esse é o grande sinal. Lucas 21:26-27. Los hombres desmayarán de miedo mientras esperan lo que ha de venir al mundo, porque las estrellas se moverán. Entonces se verá al Hijo del Hombre viniendo sobre una nube, lleno de poder y de gloria. A diferença dos falsos messias que aparecem horizontalmente entre as pessoas, o verdadeiro Messias, nosso Salvador, verá verticalmente, é decir, de arriba abajo, del céu à terra. Por isso Yeshua adverte em Apocalipse 1:7. Viene con las nubes y todo ojo le verá, y aún los que le traspasaron. A segunda vinda do Messias desde o céu se ha convertido simplesmente em mito arcaico em esta era espacial, e pouco se crê em los círculos católicos cristianos de todo o mundo, e que muitas das sectas modernas de hoje, sim, muitas sectas religiosas modernas rechazam sem fundamento o descenso do Mashiach do céu. Não se habla sobre o tema. Mateus 24:23 diz: Entonces, si alguien te dice, mira, aquí está el Cristo, o mira, ahí está, no le creas. A segunda venida do céu ha se convertido em algo arcaico, verdade? E em Lucas 21:34 habla também sobre esse descenso. Ten cuidado, sobre esse engano também. sobre ese engaño. Sim. Ten cuidado de no dejarte sacudir por los excesos, las borracheras y las preocupaciones de la vida. No sea que este día caiga sobre ti de repente como una trampa, porque caerá sobre todos los hombres en toda la tierra. Sobre la tierra, sim. Estar alerta y orar sin cesar para que estén a salvo de todo lo que está por suceder, y así podrán presentarse seguros ante el Hijo del Hombre. Interessante que diz: estar alerta, orar e cessar para que estejam salvos de tudo que vai suceder. Então, o texto dá a entender que haverá uma salvação para aqueles que realmente creem, que estiverem atentos, que estiverem alerta, orando, sem cessar em comunhão, haverá uma liberação. Uma salvação de tudo aquilo que está por venir e por suceder. Interessante? Porque Mateus 24:42 afirma mais. Por tanto, estad despiertos, porque no sabéis qué día vendrá vuestro maestro. Pero comprenda esto: si el dueño de una casa supiera a qué hora de la noche vendrá el ladrón, se quedaría despierto para no dejarlo entrar. Por eso también vosotros debéis estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo penséis. Quão importante esses sinais, quão importante vão ser tudo isso, verdade? Quem sabe muita gente que está nos vendo, verdade, nos mirando pela pantalla, nunca levou em consideração tantos detalhes, verdade? Pero sim, há muitos detalhes, e um detalhe principal é que ele vendrá na nuvem do céu com poder e grande glória, e todo o ovo verá verticalmente. Pero também quero colocar para vocês, que vocês pesquisem também no Google as informações, de que há um projeto chamado Projeto Globinho. E esse projeto está para falsificar a venida do Messias.
para apresentar o anticristo. Então vocês vão nascer também com uma pantalha no céu, já existe em toda a terra isso. Você pode procurar o projeto Lubim, vai ter muitas informações que vão falar sobre isso, verdade? Algumas mais verídicas, outras nem tanto, pero informações é importante, de que o inimigo também estará planeando um teatro, uma ficção, para poder provar que quem ele está enviando, que é o anticristo, é o verdadeiro Messias. Então, ouro com isso, verdade? Porque não é só esse detalhe, como outros também, que apontam na Escritura Sagrada, ok? O que devemos estar é atentos, estarmos em alerta. A grande parte dessa preparação, de estarmos preparados, significa então que devemos buscar saber quais são os sinais que o próprio Messias nos colocou sobre sua venida. Porque verá aquele grande dia e será o grande terua, o grande dia de reclamação. Verá? Então que possamos nós outros preparar, que possamos conhecer essa informação, rever ele deu, se querer atento, verdade, com os detalhes. Qualquer dúvida, poder perguntar no canal, estaremos respondendo, ok? E estamos aqui para poder ajudar a abrir trazer mais luz sobre esses temas tão importantes. Amém? Agradecemos a Adonai por essas informações, agradecemos também que tu nos acompanha, compartilhe o vídeo, dê seu like, para que mais pessoas possam conhecer essa informação, compartilhe com algum conhecido, com algum parente tuyo, para que a gente possa realmente conhecer os sinais e estarem atentos do que vai se passar. Muitas vezes quando a pessoa não crê que na Bíblia ou não crê nessas coisas, mesmo assim, se há oportunidade e há abertura, é importante que abrace essas pessoas, mesmo que elas não creem. Porque quando começar a acontecer, vai a chispa do conhecimento que tu ofereceu, vai abrir em elas e elas podem, no último momento, legar a uma conversão para a salvação eterna. Arrepender-se. Então, é importante que possamos conhecer e informar. Porque se acontecer muito em breve, as pessoas que mesmo que rechaçam e não querem saber do assunto, ou não creem na Bíblia, ou não creem no Criador, elas vão se dar conta do que tu está falando, do que está na Escritura, realmente é verdade e poderão se converter. Amém? Que a Adonai te bendiga a tua vida. Quero fazer uma oração para terminarmos. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher natan uteratot Torah emet ve'haolam também tu reino. Baruch atah Yahweh Oten HaTorah. Amém e amém. E tu eres tu, Yahweh, nosso Elohim, Rei do Universo, que nos disse tu Torá, tua instrução, com a Torá uma instrução de verdade que é implantada em nosso interior, da vida eterna. E tu eres tu, Yahweh, dador de la Torá. Amém e amém. Baruch atah Adonai, Habarech et Amo Israel Bashalom. E tu eres tu, Yahweh, que bendiz o povo de Israel com Shalom. Amém e amém. Ele que hace el Shalom em seus cielos, que haga Shalom com nós outros e com todo Israel, e com todos aqueles também que estão nos assistindo, que Adonai bendiga a tua vida. Amém. 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 Que Adonai te bendiga. Bendiciones a todos. Augusto, graças por apoio e que Yahweh te bendiga a tua vida. Shalom Aleichem. Shalom.